do curso de Pedagogia da Univesp. Meu nome é Manuela. Estamos aqui para falar sobre o nosso projeto integrador, cujo tema é socialização dos alunos através do ensino lúdico utilizando materiais recicláveis. O local escolhido foi uma escola pública do município de Birigui, com aproximadamente 700 alunos, que temos o ensino infantil e o ensino fundamental. Durante a entrevista, conversando com a diretora, ela nos informou que uma problemática recorrente seria a parte da socialização entre os alunos. E essas partes da socialização incluem a interação entre as crianças, o respeito mútuo entre elas, e isso eles tinham muita dificuldade. Então, a partir desse tema da socialização e a parte do ensino lúdico, nós conversamos com a professora sobre os brinquedos, se teria brinquedos sendo utilizados materiais recicláveis. Ela falou que não tinha nenhum projeto nessa questão. Então, diante dessa problemática, nós unimos a socialização com a arte de brincar com esses materiais recicláveis. E a partir daí, e da metodologia, e dessa problemática, nós obtemos vários resultados que veremos a seguir. Olá, sou Franciele, estudante do curso de Pedagogia da Univesp, e quero mencionar aqui como chegamos à problematização do nosso projeto integrador e como traçamos o objetivo a ser alcançado. A princípio, nossa visita apontou que um dos problemas enfrentados pela professora seria a questão da socialização das crianças e no desenvolvimento de jogos e atividades coletivas. De posse dessa informação, recorremos a tudo que temos estudado durante o terceiro bimestre, nas disciplinas de Educação Infantil 1 e 2 e também nas disciplinas de Teorias da Aprendizagem. Com isso, percebemos que para solucionar esse problema, poderíamos recorrer primeiramente aos teóricos de aprendizagem, como Vygotsky e Piaget, que propõem jogos, por exemplo, como atividades importantes para as crianças, e também aos campos de experiência elencados pela Base Nacional Curricular Comum. Entre esses campos de experiência, decidimos abordar dois: o eu, o outro e o nós, que trabalharia a questão da socialização entre essas crianças, e também traços, sons, cores e formas, que seria, no caso, a estrutura, a estratégia que nós usaríamos também para que essas crianças desenvolvessem um jogo, que nós escolhemos o jogo de dominó. É um jogo bastante conhecido que pode ter várias vertentes de acordo com a necessidade pedagógica de cada professor, e esse jogo foi confeccionado pelos próprios alunos, através de palito de picolé. Olá, meu nome é Simone, sou estudante da Univesp, da disciplina Pedagogia. Eu quero falar um pouco da fundamentação teórica sobre a atividade que nós aplicamos na escola. Eu quero falar assim de Piaget. Piaget fala que o desenvolvimento psíquico começa quando nascemos e segue até a maturidade, sendo comparável ao quê? A um crescimento orgânico, como assim o ser humano se orientar, E o essencial é ele ter o equilíbrio. Então, assim, pode dizer que ele tem o quê? Uma inteligência, uma percepção, linguagem, que acontece de forma o quê? Gradativa em estágios distintos. Então, Piaget fala que o conhecimento não pode ser concedido como algo predeterminado desde o nascimento, nem como resultado de um registro de percepções e informações. Ele fala o quê? Que resulta de ações e interações do sujeito com o ambiente onde ele vive, Que todo conhecimento é uma interação que vai sendo elaborada desde a infância, Através de interações, o sujeito ele vai o quê? Obtendo, os objetos e procura conhecer eles no seu modo físico e cultural. Já Vygotsky, ele já fala o quê? Ele afirma que o desenvolvimento não vinha antes da socialização. Ele acredita que a aprendizagem na criança ocorre através do jogo, Da brincadeira, da instrução do trabalho, Que entre, assim, um aprendiz, ele é o quê? Ele obtém aprendizagem,
né? Então, assim, ele fala que desenvolvimento classifica em níveis de desenvolvimento real, que é a capacidade das pessoas, né, se resolverem entre os seus problemas, e as condições econômicas, né, e biológicas são determinadas no nível de um potencial, né? Então, o que ele quer dizer? Que nessa capacidade, a pessoa ela vai fazer sozinha e ela é ajudada pelos outros, né? Então, assim, falando sobre isso, sobre a atividade que foi dada, né, na escola, sobre, né, brinquedos recicláveis. Então, a criança foi aplicado para ela. Então, ela aprendeu a fazer e ela, através do outro, né, que foi compartilhado. Então, ele aprendeu a fazer, elaborar aquela atividade, que é o pensamento cognitivo. Então, faz com que a criança ela tenha um conhecimento pré-determinado e faz com que ela venha ter o quê? Nesse desenvolvimento, uma socialização de aprendizagem, né? Brincando e aprendendo. Eu quero dar continuidade para o próximo. Ainda falando sobre atividade que foi aplicada, né, com as crianças, sobre brinquedos, né, recicláveis, eles elaboraram um brinquedo. Eu quero falar que o jogo, ele é o quê? Uma categoria, né, absolutamente primária da vida, né? E ele é essencial para o quê? O desenvolvimento do homem quanto ao seu raciocínio, que é o Homo sapiens, né? E a fabricação de objetos, que é Homo faber. Então, a denominação do Homo sapiens com o homem, né, faber, é o que? Homo ludens, onde a criança, o elemento lúdico, né, está na base do surgimento do desenvolvimento da civilização, onde a criança, ela vai elaborar o brinquedo, né, lúdico, e vai estar o quê? Aprendendo, né? O aprender. Então, assim, considerando o brincar, é uma ação, como colocado, né? Uma brincadeira que é parte do ser humano integral, né? Onde o seu desenvolvimento físico e intelectual do brincar favorece o desenvolvimento de vínculos afetivos sociais positivos, né? Na condição do quê? Na única condição para que ela possa viver o quê? Em grupo. Então, estando diante disso, né? O principal é o quê? O instrumento da educação para a vida. Então, a criança, quando ela está elaborando o brinquedo lúdico, né? Ela está o quê? Aprendendo, né? Porque ali foi colocado, né, palavras, letras do alfabeto para que a criança venha o quê? Elaborar, brincando, né? Com aquele objeto que foi dado, aplicado na atividade com eles. Oi, meu nome é Beatriz e vou falar um pouco sobre materiais e métodos. Para entendermos sobre os efeitos causas da questão problemas, realizamos uma atividade em sala de aula, através da fabricação de um brinquedo, utilizando materiais recicláveis. Foram utilizados 23 palitos de picolé para elaborar jogos em grupos, com o intuito de formular jogos de dominó com letras de alfabeto. Desenvolvemos a socialização através da interação do grupo, da alfabetização e da conscientização dos objetos utilizáveis no meio ambiente. Ao chegar na sala de aula, dividimos para cada aluno Univesp um grupo de 4 a 5 alunos. Cada um teve um molde de 23 palitos prontos. Depois foi utilizada 23 palitos em branco. Nisso foi colada a fita crepe, passada a fita crepe em cima para segurar os palitos, feito um risco com a régua, e os alunos tiveram que pintar os quadradinhos da cor igual referente ao molde que foi lhes mostrado. Nisso, os alunos pintaram e tiveram que escrever o alfabeto. Após essa atividade, foi brincado com o dominó em sala de aula. Depois também foi utilizado esse mesmo dominó para formar palavras. Alunos fizeram seus nomes, pegaram os palitos do dominó, fizeram o nome. Outros alunos já desenharam casa. Nessa sala de aula foi feita também perguntas para esses alunos, se eles conseguiam, já tiveram reciclado alguma vez. Vários alunos responderam que na casa deles, eles usam paleta de picolé para brincar de médico, para brincar de várias outras coisas, que eles já reciclam em casa, né?
mas na escola não tinha trazido ainda essa brincadeira para essas crianças. Então, o nosso intuito foi levar esses materiais recicláveis para esses alunos, desenvolver essa atividade e juntamente aprender o abecedário. Obrigada. Olá, eu sou o Rodrigo e eu vou dar continuidade e concluir esse projeto. Conseguimos identificar então e nos embasar em 2 campos da experiência da educação infantil presentes na BNCC. O campo eu, o outro, nós, através da construção de relações, e também o campo traços, sons, cores e formas, com a sensibilidade no campo visual. Foi um desafio, mas foi muito gratificante poder experimentar essa junção da teoria à prática. O feedback que nós recebemos foi muito bom, as crianças gostaram muito dessa atividade e podemos concluir então que a execução do nosso trabalho obteve sucesso. Assim, encerramos esse projeto Integrador 2 no 2º semestre de 2019.